Vamos resolver a questão de número 94 da prova azul do Enem de 2019. Em 1962, um jingle, vinheta musical criado por Heitor Carrillo, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer a sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de: letra A, aquecer a casa e os corpos; letra B, evitar a entrada do frio na casa e nos corpos; letra C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos; letra D, diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos; ou letra E, aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. Bem, pessoal, essa é uma questão de calorimetria, né, que fala a respeito do calor. E essa é uma questão teórica, que é muito bom aparecer agora para a gente ver que não é só questão de ficar fazendo continha, né, que aparece na prova do Enem, muito pelo contrário. Tem muito mais questões teóricas do que questões de cálculo. Fizemos algumas questões de cálculos aí, e nós vamos agora fazer essa questão teórica. Mas antes, pessoal, vamos ver esse comercial lá da década de 60, 70, a respeito desse calor e desse frio, né? O que vem a ser isso? Qual que é a diferença? Existe diferença entre calor e frio? O frio realmente existe? Fisicamente é correto a gente falar no termo frio, termo calor? Vamos ver primeiro nessa vinheta aí. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas pernambucanas, onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. Então, pessoal, no inverno é muito comum as pessoas começarem a falar: ah, tá muito frio, aí eu preciso de comprar agasalho, eu preciso de colocar uma blusa de frio, aí eu preciso de um cobertor mais quentinho. É ou não é verdade? As pessoas sempre têm esse senso comum, né? Mas fisicamente, isso que nós escutamos, né? Será que isso é fisicamente correto? Vamos analisar então. No comercial, ele já começa assim, ó, toque, toque, toque. Aí a pessoa lá de dentro da casa pergunta: quem bate? Aí o fantasminha que personifica o frio fala daqui de fora: é o frio. Aí ela fala: não adianta bater que eu não deixo você entrar. Então ela está querendo dizer o quê? O frio entra fisicamente quando a gente estudou calorimetria, né? Quando a gente começou a estudar o conceito de calor, a gente viu que calor é energia em trânsito. E para esse tipo de energia acontecer, precisam que dois corpos, né, estejam com temperaturas diferentes. Por exemplo, se um tiver com uma temperatura de 40 graus Celsius e o outro estiver com uma temperatura de 80 graus Celsius, quando eles estiverem em contato, vai existir uma troca de calor do corpo com uma temperatura mais elevada para o corpo com uma temperatura menos elevada, né? Uma temperatura mais baixa, até que ocorra o quê? O equilíbrio térmico. Então, pessoal, só tem como transmitir, ter essa troca de calor quando eu tenho dois ou mais corpos com temperaturas diferentes, para ter esse delta T, para ter essa variação de temperatura, né? Então, calor é energia em trânsito. Por isso que fisicamente, eu falar de frio, frio não existe fisicamente. É um termo usado no senso comum. Ah, estou com frio.
né? É um termo usado no senso comum para falar que o quê? Que a minha temperatura, né, a temperatura do meu corpo, ela está o quê? Maior que a temperatura ambiente, ou seja, a temperatura ambiente está menor que a temperatura do meu corpo. Por isso essa sensação de frio. Mas na verdade a gente já sabe que o quê? Que está existindo ali o quê? Uma troca de calor entre o meu corpo e o ambiente. Né? Como a temperatura ambiente é menor que a temperatura do meu corpo, o que começa a acontecer? O meu corpo começa a ceder energia em forma de calor para o ambiente. Daí a sensação de frio. Muitas das pessoas, né, que têm alguns pelinhos, né, que dá para se notar, elas começam a perceber o quê? Aquele ouriço, né? Os pelinhos começam o quê? A arrupiar, né? A pessoa começa a arrepiar, né? Arrepiar ou arrupiar, né? Os pelinhos começam a ficar o quê? Mais ouriçados, né? Os passarinhos, né, quando eles estão todo ouriçadinhos, é exatamente essa perda de calor para o ambiente, do corpo deles, né, para o ambiente. Beleza? Então, verificando essas alternativas aí, mesmo não conhecendo, mesmo nem tendo visto, nunca ter nem escutado essa vinheta, pelos nossos estudos sobre calorimetria, né, sobre o termo calor, a definição de calor, a gente conseguiria responder essa questão do Enem. Não precisava conhecer esse jingle, né? Eu só coloquei aí por curiosidade, né? Então, para solucionar essas incorreções, né, que o frio não vai entrar, né, que os cobertores e as flanelas das casas pernambucanas, elas que vão aquecer, né, olha bem, isso tudo aí já está falando o quê? Você está falando lá no finalzinho que essas incorreções que tem na vinheta, já está dando a dica de algumas alternativas aí que não podem ser as correções, né, as alternativas corretas, né? Ele já está nos dando essa dica. Então, olha bem, a letra A, aquecer a casa e os corpos. Pensem bem, ó, para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de quê? Aquecer a casa e os corpos? Não, né? Tá falando que compra cobertor para você ficar quentinho para te aquecer. Não, isso daí é uma incorreção, né? Letra B. Evitar a entrada do frio na casa e nos corpos? Também não, né? Evitar a entrada do frio. A gente está falando que o frio não se movimenta, que o frio nem existe fisicamente, né? Que o que existe aí é o calor, é essa troca de energia, né? Que é o calor, essa troca de energia, que é uma energia em trânsito, troca entre dois corpos. Então, evitar a entrada do frio também está errada. É uma incorreção física que está aí nesse jingle, né? A letra C. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Aí, pessoal, é exatamente, né? É exatamente essa. Quando você tem a porta ali, ó, você está evitando com que tenha perda de calor da casa para o ambiente. Da mesma forma, quando você tem o cobertor, ele serve para quê? Ele não serve para aquecer os corpos, ele serve exatamente para minimizar a perda de calor do corpo para o ambiente. Né? Então, pessoal, a resposta certa aí é exatamente a letra C. A letra D. Diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos? Não, ela é muito parecida com a letra B, né? Não vai diminuir a entrada do frio, coisa nenhuma. E a letra E. Aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos? Também não, né, pessoal? A porta, ela está funcionando como um isolante térmico. Ela não está funcionando como um aquecedor da casa, né? Nem exatamente como o cobertor, né? O cobertor não está servindo como aquecedor de corpos, ele está servindo como isolante térmico para evitar exatamente, né, para minimizar exatamente essa perda de calor da casa para o ambiente através da porta e dos corpos para o ambiente através do cobertor. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Esse tipo de questão teórica sobre calorimetria, ele vira e mexe e volta. Então fiquem bastante espertos com esse tema de calorimetria. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham rido um pouquinho aí com esse jingle, né? Com esse comercial aí dos anos 60, dos anos 70. E bons estudos. Um grande abraço para vocês e até a próxima.